Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de abril. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebeu hoje o documento Pacto pela Vida, assinado por 6 instituições da sociedade civil. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O presidente do Supremo diz que não há solução para o país fora da democracia. E não é possível admitir qualquer outra solução que não seja dentro da institucionalidade, do Estado Democrático de Direito, da democracia e desses objetivos que estão incertos no artigo 3º da nossa Constituição. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede ao STF a abertura de inquérito para apurar possíveis violações da Lei de Segurança Nacional. O plenário virtual do Supremo decide que reajuste de taxa tributária deve obedecer aos índices oficiais de correção monetária. E ministro Alexandre de Moraes suspende processos sobre limite territorial de decisões em ações civis públicas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, recebeu hoje o documento Pacto pela Vida, assinado por 6 instituições da sociedade civil. Toffoli disse que não há solução para o país fora da democracia. Ele participou de uma videoconferência com os representantes dessas instituições. A reunião virtual marcou a entrega do Pacto pela Vida e pelo Brasil. O objetivo do documento é garantir, em tempos de combate ao coronavírus, o apoio dos representantes da sociedade civil aos direitos humanos e democracia. Estamos traduzindo o pensamento de uma parte ponderável, muito importante da sociedade civil brasileira. Além da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o pacto é assinado por outras 5 entidades: Ordem dos Advogados do Brasil, Academia Brasileira de Ciências, Associação Brasileira de Imprensa, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, defendeu a união para passar por este momento de pandemia. É gravíssimo o momento que nós estamos vivendo. Portanto, nosso grande compromisso é o compromisso de fortalecer as instituições que são muito importantes na nossa sociedade brasileira, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Academia Brasileira de Ciências condenou os ataques nas redes sociais a alguns pesquisadores que tentam encontrar a cura para a Covid-19. Os ataques a pesquisadores, de fato, atrasam o combate à Covid-19, inibem a pesquisa. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, leu uma parte do manifesto e disse que o pacto vai ao encontro do que está previsto na Constituição. Toffoli citou especificamente o artigo 3º, que coloca como princípios a construção de uma sociedade justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceito. O Supremo Tribunal Federal tem sido, todo momento, chamado exatamente para ser o guarda desses objetivos e desses princípios. E não é possível admitir qualquer outra solução que não seja dentro da institucionalidade, do Estado Democrático de Direito, da democracia e desses objetivos que estão incertos no artigo 3º da nossa Constituição. Expresso por 6 entidades que têm no DNA o conhecimento do que do quão nefasto é o autoritarismo, do quão nefasto são os fundamentalismos, do quão nefasto é o ataque às instituições e à democracia. E teve decisão no plenário virtual do Supremo. Quem conta pra gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Olá, Mariana. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. No plenário virtual teve decisão por maioria num recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli. E o plenário acabou confirmando uma jurisprudência no sentido de que, apesar de ser inconstitucional o aumento excessivo da taxa tributária fixada por uma norma que não seja por lei,
é possível que o chefe do Poder Executivo faça o reajuste no tributo dentro dos limites da lei e conforme índice de correção monetária oficial. O TRF da 4ª Região teria determinado a ilegalidade de um aumento excessivo de mais de 500% numa taxa de utilização da Siscomex, o Sistema Integrado de Comércio Exterior, em desfavor de uma empresa têxtil do estado de Santa Catarina, e contra essa decisão justamente a empresa recorreu. Só que nesse caso, o tribunal decidiu afastar o percentual de 500% que considerou abusivo e ilegal, mas fixou o percentual de 131,6%, com base no reajuste adotado e numa atualização firmada pelo INPC. Segundo o tribunal, entendeu que o reajuste abusivo teria sido feito por uma portaria do Ministério da Fazenda e não poderia prevalecer aquele índice. Os ministros, então, confirmaram essa decisão do TRF, entendendo que, como ela adotou o índice oficial de correção, não haveria qualquer inconstitucionalidade. E uma outra decisão, que não é do plenário virtual, mas é do ministro Alexandre de Moraes, que, com base no Código de Processo Civil, determinou a suspensão de todos os processos em todo o Brasil em que se discute a abrangência dos limites territoriais de uma decisão judicial proferida nas chamadas ações civis públicas. Ele é o relator de um recurso extraordinário que chegou até o Supremo em razão de uma ação coletiva que foi proposta pelo IDEC contra os bancos, justamente buscando uma revisão de cláusulas contratuais em contratos de financiamento de imóvel em favor dos seus associados. Nesse caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu que não devia ser aplicado aqui o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que dá justamente quais são os limites de atuação dessa sentença numa ação como essa. Diz a lei, a sentença civil faz coisa julgada erga omnes, ou seja, contra todos, nos limites da competência territorial do órgão julgador. Mas o TRF entendeu que, em razão do direito reconhecido na causa, não poderia ficar os limites dessa decisão restritos ao âmbito regional e, nesse sentido, afastou a aplicação desse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. O STJ confirmou esse entendimento, mas o recurso extraordinário questiona justamente que a possibilidade de se afastar a incidência de uma norma sem a observância do que a Constituição exige, que é a chamada cláusula de reserva de plenário. Para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma ou afastar a sua incidência, é preciso que o Pleno, que a maioria absoluta do Pleno, no caso do STJ, se manifeste e, no caso, aqui o recorrente alega que não aconteceu. O relator, como eu disse, é o ministro Alexandre de Moraes e esse recurso extraordinário ainda está pendente de julgamento. Até lá, os processos continuam suspensos. É com você, Mariana. Tá certo, Karina. Obrigada pelas suas informações. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, rejeitou o pedido da Prefeitura de Umuarama, no Paraná, para restabelecer o toque de recolher na cidade. Toffoli confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que suspendeu a medida. Editado em decreto municipal no início de abril, o toque de recolher proibia a circulação nas ruas entre as 9 horas da noite e as 5 da manhã, como forma de prevenção ao contágio pela Covid-19. Para o presidente do Supremo, além de impor restrições ao direito de ir e vir, medidas isoladas como essa podem ter efeito contrário e causar riscos à ordem pública. O ministro Dias Toffoli também negou o pedido da Prefeitura de Santo André. O município entrou com recurso no Supremo contra a decisão que havia suspendido o decreto sobre restrição à circulação de pessoas de mais de 60 anos na cidade. Segundo o presidente do STF, nenhuma norma apresentada no processo autoriza a imposição de restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, a abertura de inquérito para apurar possíveis violações da Lei de Segurança Nacional. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Leandro de Souza. A investigação se refere a atos que atentariam contra o regime democrático de direito. Eles teriam ocorrido durante as manifestações do último fim de semana.
Os manifestantes pediram o fechamento de instituições democráticas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e a reedição do AI-5, o ato institucional número 5, editado pelo regime militar em dezembro de 1968 e que cassou os direitos civis dos cidadãos. Esse dispositivo não consta na Constituição Federal de 1988. De acordo com o procurador-geral Augusto Aras, o Estado brasileiro admite apenas uma única ideologia, que é a da democracia participativa, e o atentado contra a democracia afronta a Constituição Federal e a Lei de Segurança Nacional. Entre os manifestantes, o procurador aponta deputados federais, o que justificaria a competência do STF para analisar o caso. O Ministério da Saúde divulgou mais um balanço sobre o novo coronavírus no Brasil. Até o momento, são 2.275 mortes pela Covid-19 e 40.581 casos confirmados. A taxa de letalidade da doença já é de 6,3%. A gente também atualiza o número de processos relacionados a esse assunto que chegaram aqui no Supremo. Vamos ver a tela aqui, ó, já chegaram 1.206 processos, desses 923 relacionados a habeas corpus, e o STF já deu 918 decisões. Você pode também ter acesso a esses dados, basta acessar o site do Supremo, stf.jus.br, clicar no banner lá que tem escrito Covid-19 do lado direito da tela. E a seguir, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu o liminar que afastou a exigência do CPF para o auxílio emergencial. Justiça para mim é igualdade. Só uma correção, são 2.575 mortes pela Covid-19 no Brasil, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspende o liminar que afastou a exigência de CPF para o auxílio emergencial. O CPF regular é uma exigência prevista no decreto que regulamentou o auxílio emergencial de R$ 600 para atender trabalhadores informais que perderam renda devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia suspendido essa exigência. A Advocacia Geral da União recorreu ao STJ, argumentando que a exigência do CPF regularizado tem o objetivo de evitar fraudes. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que a mudança nos critérios para receber o benefício poderia atrasar o processamento de milhões de solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. O ministro observou também que a Receita Federal, desde a última sexta-feira, implementou o sistema online destinado à regularização do CPF. Dessa forma, apenas em último caso, haveria necessidade de deslocamento pessoal a um posto de atendimento do órgão, o que afasta o risco de aglomerações. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recomendou à Secretaria de Segurança Pública do DF que destine espaço do complexo penitenciário da Papuda para presos em isolamento. A recomendação é para que 2 blocos que estão em construção passem a abrigar detentos transferidos de outras unidades prisionais. Segundo o Ministério Público, pelo menos 100 novos presos chegam à Papuda por semana. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal tem 10 dias para adequar o local à quarentena dos internos. A medida é para minimizar as contaminações pela Covid-19 dentro da unidade prisional. O presídio já tem 67 casos da doença entre detentos e agentes penitenciários. O Ministério Público Federal abriu investigação sobre a exoneração do diretor do IBAMA. Confira essa e outras notícias com a repórter Fernanda Porto. O diretor do IBAMA, Olivaldi Alves Borges Azevedo, coordenava uma mega operação de fiscalização contra garimpo e desmatamento ilegal em terras indígenas do Pará, quando foi afastado do cargo. O Ministério Público Federal busca apurar se houve desvio de finalidade e qual o impacto do afastamento do diretor nas fiscalizações que estavam sendo feitas na Amazônia. O
O pedido para investigar o caso chegou ao MPF por ONGs e tribos indígenas que acreditam que o afastamento do diretor está relacionado à fiscalização de garimpos ilegais. Em Santa Catarina, a juíza da comarca de São Miguel do Oeste atendeu o pedido do Ministério Público para determinar a imediata suspensão dos efeitos do decreto municipal que define academias de ginásticas e restaurantes como atividades essenciais no enfrentamento à Covid-19. O entendimento foi de que o município pode restringir normas estabelecidas pelo governo do estado, mas não pode ser feita mudança no entendimento do que é atividade essencial para a população. Já no Distrito Federal, a Justiça atendeu o pedido de uma ação popular para que bancos adotem medidas para facilitar os procedimentos nesse período de pandemia. Entre as medidas está a prorrogação de operações de crédito sem a cobrança de juros e multas por até 2 meses e o pagamento de empréstimos consignados por até 4 meses. E para encerrar nosso giro de notícias de hoje, foi prorrogado por mais 30 dias o prazo para os estudantes validarem as inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O procedimento é importante para firmar o contrato com bancos e faculdades. O Ministério da Educação decidiu fazer a prorrogação em razão da pandemia do coronavírus e cumprir a determinação para isolamento social. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já está sob nova direção. 134 desembargadores elegeram o novo presidente do Judiciário no estado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais elegeu nesta quinta-feira, dia 16 de abril, a nova direção da casa. Dos 138 desembargadores, 134 participaram da escolha. A eleição acontece de 2 em 2 anos, só que dessa vez está diferente. Por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas medidas de segurança foram adotadas. A gente consegue perceber que logo na entrada, todos os participantes precisam passar álcool em gel nas mãos. Também é obrigatório o uso da máscara. Aqui no saguão foi respeitado o distanciamento de 1,5 metro entre os magistrados. E o magistrado que tiver acima de 60 anos ou alguma doença crônica, uma urna foi instalada logo ali. Realmente é um momento diferenciado, que nos impressiona, né? Porque nós estamos acostumados a votar de outra forma e com um congraçamento de todos, um conversando com o outro, e ninguém agora pode chegar perto do outro. Então, está sendo muito diferenciado. Concorreram ao cargo de presidente os desembargadores Gilson Soares Lemes e Leite Praça. Com 81 votos, o desembargador Gilson Soares Lemes venceu a eleição e é o novo presidente do Judiciário Estadual Mineiro. Apesar do cenário da pandemia não ser favorável, o presidente eleito tem boas expectativas para o mandato que começa em julho. Os magistrados, em geral, já estão trabalhando em casa, né, de forma remota. Já produzimos nesse período de suspensão mais de 1.700.000 atos judiciais, né, que já estão publicados. E também nós estamos ajudando, né, as instituições, hospitais, fundações, com repasse de penas pecuniárias. Já foram repassados mais de 7 milhões. Então o judiciário já vem se preparando, né, desde o momento em que houve a suspensão do expediente, para que haja um trabalho remoto, para que não haja nenhum prejuízo para o jurisdicionado. O atual presidente, o desembargador Nelson Messias de Moraes, faz um balanço positivo de sua gestão e prevê uma boa administração do candidato eleito. Eu tenho certeza absoluta que continuará fazendo uma gestão voltada para o cidadão, respeitando os direitos humanos, os direitos sociais, sabendo que o judiciário é forte e faz diferença para o cidadão, principalmente para o cidadão mais humilde. É o poder judiciário, que é o poder técnico, que faz o equilíbrio entre o fraco e o forte. A tirania não prospera onde existe um judiciário independente e forte. A seguir, Brasília completa 60 anos e você vai ver uma reportagem sobre as linhas que são uma verdadeira arte deste patrimônio cultural da humanidade. E agora, no intervalo do jornal, tem mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Para cumprir a Lei Maria da Penha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou juizados especiais e destinou varas judiciais específicas. A gente volta já. Assegurar os nossos direitos, nos dar uma certa segurança.
publicada no Diário da Justiça Eletrônica a Resolução 9. Essa resolução permite aos órgãos colegiados do STJ realizarem em caráter excepcional sessões de julgamento por videoconferência. A resolução também determina a retomada da contagem dos prazos processuais a partir de 4 de maio. De acordo com o documento, as sessões por videoconferência devem ocorrer até 31 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado pela presidência do STJ conforme a evolução do quadro da pandemia da Covid-19. As sessões por videoconferência contarão com suporte para a participação dos advogados que desejarem fazer sustentação oral ou apresentar alguma questão durante o julgamento. As primeiras sessões por videoconferência das turmas acontecerão em 5 de maio. A Corte Especial vai se reunir no dia 6 e as sessões terão julgamento a partir do dia 13. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, manteve medidas para proteger do coronavírus os empregados dos Correios do Rio de Janeiro. A estatal tinha alegado dificuldades. O repórter Pablo Lemos tem as informações. Na ação, os Correios alegaram que manter as medidas de proteção aos empregados afetaria o funcionamento do serviço postal e causaria sério prejuízo financeiro. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, manteve a decisão de primeiro grau, que determinava o fornecimento de toda a proteção necessária aos empregados. O juízo de primeiro grau havia julgado procedente pedido do Ministério Público do Trabalho para que os Correios fornecessem toda a proteção. Segundo o pedido, todos os empregados que atuam no atendimento ao público externo e na distribuição de objetos postais deveriam usar máscaras, luvas, copos e talheres descartáveis. Mas os Correios recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao analisar o recurso dos Correios no TST, a presidente ministra Maria Cristina Peduzzi afirmou que não deve ser minimizada a adoção de medidas de segurança e saúde em relação aos empregados e que os Correios, como empresa pública, também se sujeitam à obrigação de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, como consta na CLT e na Constituição da República. A ministra argumentou que, assim como o decreto que dispõe sobre o funcionamento dos serviços essenciais durante a pandemia, os Correios devem manter cautelas necessárias no combate à Covid-19. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, suspendeu uma lei do município de Uruará, no Pará, que permitia servidores passarem do nível médio para o superior sem a necessidade de fazer um novo concurso. Pela lei, bastava a apresentação de diploma de conclusão do curso superior. A norma beneficiava servidores do magistério. Com isso, eles podiam mudar o nível de escolaridade sem serem aprovados em um novo concurso público. Em 2014, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu uma liminar suspendendo a lei. Mas após uma mudança na relatoria do processo, a liminar foi derrubada. O prefeito de Uruará decidiu então buscar o Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, concedeu uma nova liminar suspendendo a eficácia da lei. O ministro destacou que a mudança na legislação municipal provoca insegurança jurídica e é contrária à jurisprudência do STF. E destacou a súmula vinculante 43 do Supremo, que considera inconstitucional o provimento em cargos públicos sem aprovação em concurso. Amanhã, Brasília completa 60 anos. A cidade planejada chama atenção por sua arquitetura, que rendeu à capital do país o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Os prédios e palácios são verdadeiras obras de arte, que ainda hoje impressionam até mesmo especialistas no assunto. Pilotis, Superquadra, W3, Eixinho. Nomes estranhos para muitos ao redor do país, mas em Brasília a gente sabe explicá-los com a maior facilidade. Essas são algumas das marcas registradas da nossa cidade. Afinal, a capital do Brasil é conhecida mundialmente por ser uma das maiores criações arquitetônicas da história. Moderna, com um conceito futurista e que se encaixou perfeitamente nos sonhos de JK. O modelo de cidade, a concepção urbanística arquitetônica que Brasília trouxe, foi uma inovação para o Brasil. Não havia nenhuma cidade igual, sequer semelhante, proximamente ao que a experiência que Brasília trouxe. Tem também os cobogós, esses tijolinhos furados importados do Nordeste, assim como a maior parte de quem veio construir Brasília.
Eles estão em quase todos os prédios levantados naquela época. É um elemento que super característico dessa arquitetura. Você consegue realmente, por exemplo, nesse caso aqui, ter uma ventilação constante no apartamento. Então ele faz esse bloqueio do sol, né? Que é excessivo às vezes e ao mesmo tempo permite que a ventilação aconteça. De cima, a forma de um avião, mas Lúcio Costa preferia ver nela uma borboleta. Avião ou borboleta não tem jeito. As asas de Brasília nos acolhem. Como há 12 anos acolhe a Nilde, que veio de São Luís do Maranhão em busca de emprego. Aqui, ela formou família, laços de amizade e um amor especial pela capital. O que eu gosto muito é as árvores, né? Porque tem muita planta, né? Tem muitas árvores, então assim eu gosto, né? Da natureza. Carioca Dona Maria chegou a Brasília ainda menina. A impressão permanece a mesma, de 60 anos atrás. Sempre achei Brasília um sonho. 6 décadas da capital do país, um crescimento que continua impressionando até quem estuda a cidade há tanto tempo. Eu mesmo me espanto, eu estou aqui há 51 desses 60 anos e me espanto com o que foi feito. Quando eu olho de um ponto alto, eu digo, não é possível que tudo isso tenha sido feito em 60 anos. E este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não deixe de mandar o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9260-6116. Daqui 5 minutinhos eu volto com o especial Coronavírus, falando hoje sobre a situação das UTIs no Brasil. Te espero. Boa noite.